Hoje vim trazer a resenha para vocês deste clássico da literatura brasileira, O Meu Pé de Laranja Lima. Bom, já foi vendido mais de 2 milhões de exemplares deste livro, já foi traduzido em 15 idiomas, já tem mais de 150 edições aqui no Brasil e foi publicado em 23 países. Este livro ele tem aproximadamente 220 páginas, foi publicado pela editora Melhoramentos e o autor deste livro é José Mauro de Vasconcelos. O livro roda em torno de um personagem de 5 ou 6 anos chamado Zezé, em que a sua família é uma família muito pobre, de vários filhos, vários irmãos ali. E a história, a primeira parte, pelo menos, ocorre ali na periferia do Rio de Janeiro, em Bangu. Esse livro é dividido em 2 partes. Aqui neste vídeo eu só vou fazer a resenha da primeira parte dele, que já é mais ou menos até a metade do livro, já acontece bastante coisa. E uma curiosidade desse livro, que eu acho que nem todos sabem, é que ele é uma biografia romanceada do José Mauro de Vasconcelos. Bom, o José, o Zezé, desde pequeno, ele era um menino muito irrequieto, ele veio de uma família muito pobre, com 11 irmãos. E a história deste autor é que ele teve várias profissões, né? Ele foi escritor, ele já foi bailarino, já foi ator, já fez o início ali de um curso de medicina e, várias profissões mesmo. Depois vocês pesquisem a biografia dele. O Meu Pé de Laranja Lima foi um grande boom, assim, quando lançou o livro. No primeiro mês de lançamento já foram mais de 100 mil de exemplares vendidos, para você terem uma noção. E até hoje as editoras vêm fazendo atualizações e novas edições do livro. E essa última versão aqui é a versão mais atualizada, mais recente do livro, ok? Bom, sem mais delongas, vamos começar com esta resenha. O primeiro capítulo, que se chama O Descobridor das Coisas, é basicamente o Zezé e o irmão dele mais velho, Totoca, eles caminhando e indo assim, escondido da família, espiar a nova casa onde eles vão morar. Que logo no início eles já mudam de casa, ok? A família deles. E aí, este capítulo é o diálogo entre os 2 irmãos, e aí a gente fica sabendo, o autor nos apresenta a família deles, quem é o pai, a mãe, que o pai está desempregado, a mãe trabalha muito, em uma fábrica para conseguir sustentar a família, fala um pouco sobre os irmãos e também conta sobre o tio Edmundo, um tio deles que, de acordo com o Zezé, é um tio muito bonzinho, mas Totoca não gosta muito dele, não. Bom, o segundo capítulo, que se chama Um Certo Pé de Laranja Lima, as primeiras páginas conta mais sobre a logística ali dos irmãos da família. Porque como é uma família com muitos irmãos, eles são bem pobres, tem toda uma logística de que o irmão mais velho cuida do mais novo, e aí fulano cuidou de fulano cuidou de fulano, até chegar em Zezé, enfim, é uma bagunça essa parte aí, né? Inclusive cita vários outros irmãos que nem são, aprofundados muito na história. Os irmãos, assim, que participam mesmo da história são basicamente Zezé, o Luiz, que é o caçula da família, que é menorzinho que Zezé, o Totoca, a Glória, que é chamada de Godóia, e a Lalá. E os outros irmãos o autor só cita, pelo menos na primeira parte. E aí depois dessa parte conta uma pequena travessura de Zezé, que foi fazer uma bagunça ali na casa do vizinho, que esse livro é cheio das travessuras do Zezé, ok, gente? E para finalizar esse capítulo, conta sobre a visita que a família foi fazer na nova casa deles. Antes de morar, A mãe deles teve ideia, que tal a gente visitar? Mal ela sabia que Totoca e Zezé já tinham espiado a casa ali, E na hora que eles chegam ali, é o momento em que o Zezé encontra o seu querido pé de laranja Lima. Porque quando os irmãos chegam na casa, aí o Totoca, a Godóia e o Zezé já chegam, cada um pegando uma árvore diferente pra eles, essa árvore é minha, não, aquela árvore é minha, E aí acaba que o Zezé, que é o penúltimo irmão ali, e ele fica sem nenhuma árvore pra ele. E aí ele vai procurar no fundo ali do quintal e ele encontra o pé de laranja Lima. No início ele não queria ficar com o pé de laranja Lima, ele acha muito pequenininho, assim, muito, Como vocês podem ver, não é uma árvore muito grande. Só que no final ele acabou se apaixonando pelo pé de laranja Lima e ele conversa com o pé de laranja Lima, pra vocês terem uma noção. Esse livro é cheio do imaginário do Zezé, em que ele realmente conversa ali com o pé de laranja como se fosse um amigo dele, que ele inclusive chama o pé de laranja de Minguinho, o apelido do pé de laranja. E tem várias imaginações do Zezé nessa história, inclusive quando ele vai brincar com o seu irmão Luiz. E uma coisa que eu esqueci de falar,
que esse livro foi publicado na década de 60, só que essa história se passa na década de 1920, que é mais ou menos quando o Zezé realmente tinha uns 5 aninhos. Então é uma história bem antiga, por isso que na história a gente vê costumes, vários costumes, né? Forma das pessoas agirem que não tem hoje em dia, né? Inclusive esse é um dos estranhamentos que causa um pouco na pessoa, quando a pessoa não conhece, né? A época em que o livro retrata, ok? E aí passando para o terceiro capítulo, que se chama Os Dedos Magros da Pobreza. É um capítulo bem grandinho assim, e começa com o Natal chegando, o Natal está chegando. E aí, no bairro ali, né, onde eles moram, próximo ali, vai um caminhão cheio de brinquedos, lotado de brinquedos, vai parar em uma praça para distribuir brinquedos para as crianças, né? A gente vê que vai distribuir brinquedos para as crianças bem pobres, ali, humildes, né, daquela comunidade. E o Zezé, que é um garoto de uma família bem pobre, está doido para ir e levar o irmãozinho dele, caçula Luiz, para ir pegar brinquedos lá, né? E aí, então, ele convence a Godóia, que é uma das irmãs mais velhas, a levar eles lá, né? Só que ele convence assim, né? Ele fica pedindo muito pra ela, mas acaba que não tem como ele ir. Aí eles vão acompanhados do carteiro, assim, o carteiro vai levando eles. Enfim, então eles se arrumam todo, né? Mostra ele ali pedindo pra Godóia pra deixar eles irem. E aí mostra também o amor que ele tem pelo irmãozinho mais novo dele. Ele arrumando o Luiz, fala que o Luiz é como se fosse um príncipe, né? Um príncipezinho, um garoto todo bonitinho. É como se ele fosse um anjinho da família. Enquanto o Zezé, ele é muito reprimido, assim, na família, vamos dizer assim, que ele é chamado de o diabinho da família. Ele é literalmente chamado de diabo. Fala que ele tem o diabo com ele, porque ele não para quieto, só sabe fazer bagunça. Então, os pais batem muito nele, né? Ele, toda hora alguém tá xingando ele, tá... Enfim. E aí, ele e o irmão, então, conseguem ir andando até esse caminhão de brinquedo, mas é um pouco longe, eles vão andando. Eles estão super cansados e o tempo vai passando. E os dois lá andando igual louco para chegar até o caminhão de brinquedos. E quando eles chegam lá, o caminhão já tinha literalmente ido embora e os brinquedos já tinham acabado. E é aquele momento do capítulo, assim, bem triste, né? Que mostra todo o esforço do Zezé, um menino carente, ajudando ele e o irmãozinho pra tentar ir, né, ganhar alguma coisa de Natal. Porque ele sabia que ele não ia ganhar nada de Natal, porque a família dele não tinha dinheiro pra comprar. Então a única esperança dele de ganhar um brinquedinho, alguma coisa de Natal, era com aquele caminhão. Então ele se esforça muito e quando chega lá o caminhão já tinha ido embora. E ali tem mais ou menos uma página ali nesse meio, que é onde o Zezé fica se lamentando, né? E aí ele começa a chorar e ele fala que por que o menino Jesus não gosta de mim? Por que ninguém gosta de mim? Ele fica se lamentando, né? Mas fica consolando o Luiz, que é o irmãozinho mais novo dele. E aí a segunda parte, na verdade ainda nessa parte do capítulo, ele volta para casa e alguns dias depois tem a ceia de Natal da família. E é uma ceia também, um momento muito triste do livro, uma ceia, tipo assim, a pior ceia de Natal que eles já tiveram, porque o pai está desempregado, e aí eles praticamente não tinham dinheiro para comprar a comida, a ceia do Natal, né? E foi uma ceia só assim, só uma rabanada, uma coisa bem simples, a mãe dele mal comeu, sabe? Aquele clima muito horrível, eles não falaram praticamente nada, e o pai dele, ninguém falou nada, nem cantou nada, e o pai dele foi dormir e acabou, entendeu? Um momento bem triste do livro. E aí, nesta noite de Natal, quando ele e o Totoca, né, o outro irmão dele, o irmão mais velho, eles vão dormir, o Zezé, todo esperançoso, né, ainda bem triste, mas esperançoso, ele fala assim, eu vou colocar um sapato do lado de fora da porta pra ver se amanhece tem um presente pra mim. E ele vai e coloca o sapato lá, todo na esperança de que vai aparecer um presente pra ele. E aí ele dorme, só que quando ele acorda, ele vai todo esperançoso, achando que teria esperança, né, de ter um presente ali pra ele. Ele abre e não tem nada no sapato. E ele fica mais triste, mais, sabe, deprimido ainda. E ele vai e grita no meio do corredor. Como que é ruim ter um pai pobre? E aí quando ele olha pra frente, o pai dele tinha aparecido bem na frente dele e tinha acabado de ouvir ele falar aquilo. E aí o pai apenas ignora. O pai nem bate nele, nem nada, apenas ignora e sai super triste. E aí o Totoca chega, né? O Totoca que viu a cena toda fica super bravo com o Zezé, né? Como é que você fala uma coisa dessa pro nosso pai? E aí o Zezé, ele fica realmente muito triste ao ver que ele falou aquilo pro pai dele, né? Ele falou na frente do pai dele. E aí é um momento muito bonitinho do livro,
que eu achei um momento muito legal, e aí o Zezé, pra tentar compensar, né, toda aquela tristeza, ele pega o kit, né, como se fosse uma caixa de engraxar sapato, né, que tinha lá no quarto dele, e vai trabalhar na rua em plena manhã de Natal para conseguir juntar um dinheiro, um trocadinho para comprar um presente pro pai dele. Então esse capítulo é basicamente ele trabalhando ali, tentando trabalhar para conseguir arranjar dinheiro, e tem várias páginas que falam que ele consegue engraxar o sapato de fulano aqui, aí um amiguinho dele fica com pena e dá um trocado para ele, e ele vai trabalhando até que ele consegue comprar esse presente pro pai dele, que é acho que é um maço de cigarro, mas é uma caixinha assim de cigarro, que é como se fosse a caixinha mais chique assim, né? Que o pai dele sonhava, ele vai e entrega pro pai dele no final do capítulo. E aí o pai dele agradece, o pai dele chora, os dois choram juntos, e aí o Zezé pede desculpa. É bem legal essa parte também. Bom, capítulo 4, que se chama O Passarinho, a Escola e a Flor. Começa com eles mudando para a casa nova, porque até agora eles só tinham ido fazer uma visita na casa, né? Aí eles mudam pra casa nova. E ele já vai correndo pro pé de laranja lima, né? Que ele apelidou como Minguinho. É o apelido carinhoso que ele deu. E aí ele conversa, tem uma breve conversa ali com o Minguinho sobre o Rio Amazonas. Enfim, vários assuntos. E aí fala que no início o Zezé se comportou bem ali naquela região, né? No bairro. Ele não foi um menino muito travesso. Até que ele encontra no chão uma meia preta, e aí ele tem ideia de fazer uma cobra com aquela meia, uma cobra de mentirinha. Ele vai, faz essa cobra e aproveita quando já está de noite para jogar essa cobra na rua, assim, em frente à calçada da casa dele, e esperar alguém passar para ele puxar a cobra para assustar a pessoa. Aí chega uma mulher passando assim com uma sombrinha, só que ele não viu que a mulher era uma mulher grávida. Aí a mulher passou, ele puxou a cobra, a mulher se assustou muito com a cobra, saiu gritando, ai, uma cobra, me ajudem, né, me socorram. E aí um tanto de vizinhos sai da casa, e na hora que o Zezé vê aquilo, que ele assustou uma mulher grávida, que saiu, né, fazendo o maior escândalo, ele larga a cobra lá, já sai correndo e se esconde dentro do cesto de roupa suja, dentro do cesto lá de roupa da casa dele, porque ele sabia que ele ia apanhar muito naquela noite pelaquela travessura que ele fez. Ele tava morrendo de medo do tanto que ele ia apanhar. E aí, na hora que a família dele vê, fica sabendo que é ele, né, eles sabem que é o Zezé, né, sai correndo procurando o Zezé, e quando encontra o Zezé, puxa a orelha dele, bate nele, e ele leva a maior bronca pelo que ele fez. E aí, logo depois dessa parte do capítulo, desse capítulo, o Zezé, né, que já é uma parte diferente, um momento diferente, em outro dia, o Zezé vai falar com o tio dele, que é o tio Edmundo. Esse tio é muito citado na história. De acordo com o Zezé, ele é um tio muito bonzinho, que não bate muito nele. É um tio bem sábio, que ensina várias coisas para ele. E ele vai falar com esse tio sobre uma dúvida que está na cabeça dele. E ele conta que ele sente como se tivesse um passarinho dentro dele, né? O Zezé conta que o passarinho fica cantando dentro dele, fica jogando ideias, assim, né, pra ele. E a gente entende que é como se esse passarinho fosse a imaginação, né, assim, né, da criança, né? No caso do Zezé, é uma criança de 5 anos. E aí ele e o tio Edmundo tem uma conversa profunda, uma longa conversa, falando sobre esse passarinho. E, enfim, aí no final o Zezé decide libertar esse passarinho dele. Aí ele vai para do lado do Minguinho, o pé de laranja lima, e eles libertam o passarinho. Enfim, é uma parte bem breve. E aí depois disso, nesse mesmo capítulo, o Zezé entra pela primeira vez na escola. Ele tem mais ou menos uns 6 anos aí. Ele vai e entra na escola. E aí tem umas páginas que contam sobre como é a escola, os professores, os alunos, etc. E a última parte é em que ele começa, né, uma historinha ali sobre a flor que ele dá para a professora dele. Bom, agora o capítulo 5, que se chama Numa Cadeia eu hei de ver-te morrer. Vocês já vão entender por quê, né? Bom, esse capítulo começa com o Zezé aprontando mais uma de suas travessuras. Eu não vou especificar aqui porque foi apenas mais uma travessura dele, em que ele faz uma mulher assustar assim na rua, enfim. E aí depois começa com o Zezé na rua, e ele vê um homem passar, o senhor Ariovaldo, um homem até jovem assim. O senhor Ariovaldo... O senhor Ariovaldo era um homem que passava na rua distribuindo panfletos, distribuindo
tipo jornal, mas não era bem um jornal, tinha mais a ver com música, assim. Ele passava distribuindo o jornal e cantando a música que estava meio que escrita ali no jornal. Eu não sei muito explicar, porque é uma coisa bem da época, que com certeza era muito comum na época, homens que passavam cantando, tipo assim, anunciando as novas músicas que tinham do momento. A música, tipo assim, aqui cita a música A Viola, a música A Pequenina, sei lá o que, sei lá o que, enfim. E aí o senhor Ariovaldo era um desses homens que trabalhava dessa forma, né? Ele vendia panfletos de músicas na rua e saía cantando também. E aí o Zezé conta que todo dia em que o Ariovaldo passava por ali, o Zezé ficava meio que seguindo o Ariovaldo, porque ele achava que o Ariovaldo cantava muito bem, porque, né, ele passava cantando nas ruas, distribuindo, vendendo os panfletos de música. E o Zezé ficava encantado com aquela voz dele. O Zezé até falava que ele cantava bem mais do que Chico Viola, né? Aqui cita o nome de vários cantores, de várias músicas da época mesmo. E aí, na hora que o Ariovaldo vê que o Zezé tá meio que seguindo ele assim, ele começa a conversar com o Zezé. O Zezé falou, eu tenho 5 anos, eu gosto muito de ver o senhor cantar, eu acho que você canta melhor que o Chico Viola. Eu amo aquela música que você canta, a música Funny. E aí, essa música Funny, né, é basicamente o título do capítulo, né, que numa cadeia eu hei de ver-te morrer. Essa é uma das frases principais da música, que o Zezé fica repetindo, cantando assim, né. Desculpa, gente, que minha garganta tá seca aqui. Mas enfim, aí nesse capítulo, basicamente o que acontece é que o Ariovaldo e o Zezé, eles fazem uma parceria ali entre si, porque o Zezé pede pra trabalhar junto com o Ariovaldo. Você deixa eu ajudar o senhor, não precisa me pagar não, que tal, toda terça-feira que o senhor vem aqui, eu te ajudo a distribuir os panfletos, a vender os panfletos. Aí eles fazem uma parceria. Naquele dia o Zezé ele mata a aula, tá, só pra vocês saberem, neste momento era pra ele estar na aula, mas ele tá na rua, né, aproveitando ali. Ele começa a trabalhar junto com o Ariovaldo. Ele começa a vender os jornais e isso dá muito certo para os dois. Aí quando eles param para fazer um lanche, o Ariovaldo é super educado, super gentil. Ele até divide o lanche ali com o Zezé. O Ariovaldo vê que o trem deu certo. Que eles venderam muito mais panfleto, né? Que os dois venderam juntos. Ele cantou e a partir daí eles fazem uma parceria. Toda terça-feira, se eu não me engano, um dia da semana, os dois se juntam e vão vender os panfletos na rua. E até o final do capítulo é basicamente isso que acontece, gente. Só tem um evento ali no meio que uma senhora chega, eu não sei se essa senhora vai voltar no meio do livro, mas que ela chega assim pros dois, e na hora que ela vê que o menino tá vendendo, tá trabalhando ali junto com o Ariovaldo, ela chega toda acusadora, apontando o dedo na cara do Ariovaldo, falando: que absurdo, o menino tá trabalhando, você está explorando o menino. E aí ela pergunta, ele é seu filho? Ele é seu sobrinho? Aí o Ariovaldo fala, não, ele não é nada meu, ele que quis vir trabalhar. E a senhora toda brava, por que você tá explorando o menino? Não era pra ele estar trabalhando, era pra ele estar na escola. E aí o senhor Ariovaldo acaba dando uma nela assim, né? Fala que o senhor Ariovaldo ele foi e pegou uma faca que ele tinha no cinto dele, foi e ameaçou a mulher. Tipo assim, realmente ameaçou. Tipo assim, cala essa sua boca e volta que o menino que escolheu trabalhar e deixa a gente trabalhando aqui. É um momento bem de tensão ali no livro. Você não sabe se o Ariovaldo vai fazer alguma coisa com aquela faca, se a mulher vai chamar a polícia, vai prender o cara. E o Zezé fica lá. E o Zezé, que é criança, tá amando a situação, tá amando ver o barraco, só pra vocês saberem. Fala que ele fica ali, vai, cadê o barraco, né? Tipo assim, né? Briga com ela, o Zezé tá amando a situação, né? Apesar de ser super perigosa. E aí acaba o capítulo, o Ariovaldo acaba pagando um pouco pra Zezé, que no início o Zezé não queria nada, dinheiro nenhum, mas ele vê que o Zezé ganhou muita gorjeta, acaba pagando o Zezé ali pelo trabalho dele. É um capítulo bem legal, que mostra muito a amizade ali dos dois, né? O companheirismo, a parceria do Zezé chegando, e o Ariovaldo acha ele um menino super inteligente, super esperto, sabe? Gosta muito do Zezé. E o último capítulo da primeira parte acaba assim, gente. Então espero que eu tenha conseguido, né, resumir bastante aqui para vocês a primeira parte do livro Meu Pé de Laranja Lima. São 5 capítulos, né, que eu contei aqui. Eu estou contando aqui, mas eu sugiro vocês lerem o livro, né, que tem bastante detalhes que eu não contei aqui, né, senão o vídeo ia ficar muito longo. Então é isso, deixem o seu like, se inscrevam no canal, procurem este livro, procurem a biografia, né, do José Mauro de Vasconcelos, parece bem interessante. E é isso, meu beijo para vocês, até mais!